Boa noite. O meu nome é Rodrigo Ferretti. Eu, eu quero muito agradecer a Denise e a Andrea que me fizeram um convite para fazer o estudo de hoje, dessa noite. E eu torço muito para que esse nosso encontro seja positivo, seja proveitoso, que todos nós possamos é, terminar esse encontro enriquecidos. Nós vamos fazer uma prece para a gente poder iniciar nosso encontro. Então, vamos fechar os nossos olhos, buscando aumentar a concentração, para que possamos nos beneficiar mais destes momentos. Mestre amado Jesus, divino amigo, benfeitor das nossas vidas, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu santo nome, buscando dilatar a nossa compreensão a respeito dos Teus ensinamentos, dos esclarecimentos dos espíritos superiores, te pedindo, derrama sobre todos nós que nos encontramos conectados neste momento, existindo posteriormente, as tuas vibrações de amor, de paz, de serenidade, de sabedoria, que possamos contar com a presença amiga de nossos benfeitores espirituais, abrindo os nossos corações e mentes ao entendimento das propostas desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado e compreendido seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O alimento do corpo, mas principalmente do espírito, dá-nos hoje, agora e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que aprendemos a perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males que ainda existam em nós, que assim seja. O tema que nós vamos conversar hoje é propostas de renovação. Então, quando a gente pensa em renovar, renovar significa tornar a buscar um novo. Então, nós vamos caminhar a respeito da possibilidade de buscar algo novo, algo diferente, algo que possibilite a nossa transformação. É muito comum nas viradas de ano, no início de um ano novo, as pessoas fazerem propostas para o ano que está chegando. Então, as pessoas fazem a proposta de aprender um novo idioma, fazem a proposta de emagrecer, fazem a proposta de fazerem atividade física, de lerem um determinado número de livros, fazem a proposta de encontrarem um novo e por aí vai. Acontece que muitos psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras não recomendam essa proposta de ano novo, porque tem muita gente que de não dá conta de cumprir essas metas. Então muita gente se frustra por causa disso, desanima, muita gente se culpa por conta disso. Então não é recomendado para muita gente, por muitos terapeutas.
Mas a gente vai pensar o seguinte, que quem faz proposta, quem busca chegar a algum lugar, tem que ter de forma clara aonde que quer chegar. Então, é importante fazer propostas conscientes. É importante fazer propostas de modo a orientar a vida da pessoa. E é nesse sentido que a gente vai estar conversando. A gente vai lembrar que uma das leis divinas é a lei de progresso. E o progresso é uma lei da natureza. Todos os seres tendem ao crescimento, todos os seres são impulsionados ao desenvolvimento, à atualização. Então, foi por isso que Leon Denis teve a oportunidade de dizer que o psiquismo dorme no mineral, sente no animal, pensa no hominal, intui no angelical, seguindo então num processo infinito de crescimento, de desenvolvimento. Mas por que que nem sempre é fácil manter esse desenvolvimento, esse crescimento, se o progresso é uma lei divina? Se o progresso infinito é a meta? Por que que nem sempre é fácil disso daí acontecer? Então, a gente vai lembrar que o ser humano ele tem mecanismos psicológicos que impedem do ser crescer. Existem certos condicionamentos que fixam a pessoa em determinadas posturas que, mesmo que racionalmente ela deseje crescer, se encaminhar para um lado, esses condicionamentos fixam a pessoa num outro sentido. O nosso cérebro, que é uma maravilha de um equipamento com cerca de quase 100 bilhões de neurônios, capaz de fazer conexões com diversas coisas funcionando de uma forma tão perfeita que se somarmos todos os computadores do mundo, a gente não consegue criar ainda o modo de funcionamento do nosso cérebro. Mas ele é tão perfeito no seu modo de funcionamento, mas ele tem um mecanismo que tende à economia de energia. Então, mesmo sendo algo tão perfeito, ele busca aquilo que é cômodo, ele busca aquilo que o mantém num modo mínimo de gasto de energia. Então, é por isso que muitas pessoas iniciam dietas, iniciam cursos, iniciam leituras, mas nem todo mundo dá conta de levar adiante. Nem todo mundo consegue dar a continuidade, porque começar é muito fácil, começar é algo novo, mas a gente vê no como a pessoa se encontra na questão da continuidade. Então, as burlas, as autossabotagens, elas aparecem aí. É por isso que muitas vezes ao longo de um ano a pessoa faz toda uma proposta de emagrecimento para no final do ano, no período entre o Natal e o Ano Novo, ela engordar tudo de novo, aquilo que ela havia feito de dieta ao longo do ano. Então, mas a vida pede renovações, a vida pede mudanças. Então, se a gente pensar, um dia é um pequeno ciclo, um ano é um pequeno ciclo, mas uma vida ainda é um pequeno ciclo. Mas em cada pequeno ciclo é possível de realizar muito. Por que que eu digo que mesmo uma vida é um pequeno ciclo? Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele tem um capítulo que é o capítulo 42, que se chama Por um Pouco. E ele vai discorrendo ao longo desse capítulo, falando do quanto que as nossas experiências aqui na Terra são transitórias, são curtas, são passageiras. E ele então encerra o capítulo dizendo assim: meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Então, as nossas experiências aqui,
comparadas a uma visão espiritual. Elas são visões, ela é uma visão de uma experiência por um pouco de tempo. Então, nós temos na vida determinados pilares. Então, nós temos o pilar pessoal, o pilar profissional, o pilar familiar, o pilar afetivo, o pilar financeiro, o pilar espiritual e assim por diante. Quantos forem os pilares que compõem a vida de uma pessoa? E cada um desses pilares merece ser cuidado, porque o nosso psiquismo ele está sustentado com base nesses pilares todos. Quando a pessoa investe muito em um pilar somente, que tem a ver com a visão de performance, performance é você investir muito em um pilar só. Então você coloca muita energia, muito tempo e acaba excluindo os outros pilares da vida. Então pode parecer muito bom enquanto esse pilar estiver bem estruturado, enquanto ele estiver dando retorno, feedback. Mas se porventura esse pilar se desestrutura, se porventura a pessoa investiu somente em um pilar, se esse pilar se desestrutura, todo, toda a estrutura psíquica da pessoa fica abalada. Por isso é tão importante pensar em investimentos equilibrados e investir em cada um desses pilares. No pilar pessoal, o pilar profissional, o pilar familiar, o social, o afetivo, o físico, o espiritual e assim por diante. Para que todos eles estejam equilibrados no bem-estar da pessoa. Quando a gente pensa no aspecto da saúde, saúde não significa oscilação. Saúde significa equilíbrio. Então, o equilíbrio ele vai estar posto nos diversos pilares, em cada um deles. Então, cada um de nós tem dentro de si uma espécie de um termostato que serve para avaliar como as coisas estão indo de acordo com as experiências que a gente tem. Então, os nossos sentimentos, a percepção de bem-estar e de mal-estar que nós temos, tanto no nível emocional quanto no nível físico, são indicativos diretos do como nós estamos em relação a como lidamos com a vida. Então, o bem-estar e o mal-estar falam da necessidade da gente se atualizar para lidar com as experiências, para lidar com as situações. Então, nós temos uma necessidade de compromisso. Todos nós reencarnamos com um compromisso que é um compromisso de melhora, de transformação. E é lógico que envolve os seres que nós convivemos, envolvem os trabalhos, as tarefas que nós nos comprometemos. Mas o compromisso principal que nós temos na nossa existência, na nossa reencarnação, é com a gente mesmo. É o de trabalhar os nossos sentimentos, é o de trabalhar a nossa forma de lidar com as situações, com as pessoas. O nosso compromisso primeiro é com a gente, porque a gente só vai conseguir oferecer algo fora de nós na medida que a gente tiver estruturado isso daí dentro da gente. É aquela visão assim, não pode um cego guiar outro cego, ou quem não tem para si não tem como oferecer ao outro. Então, esse é o nosso compromisso principal. E dentro dessa programação espiritual, nós contamos com uma coisa muito importante. Hamed, ele tem um capítulo que se chama Irresponsabilidade, que ele diz o seguinte: somos nós mesmos que fazemos nossos caminhos, mas depois os denominamos de fatalidade. Então,
O que o remédio está querendo dizer é que nós, através do uso do nosso livre-arbítrio, estamos constantemente fazendo escolhas, estamos definindo o nosso caminho. Mas na medida que a gente vai atuando no mundo através das nossas palavras, das nossas posturas, das nossas atitudes, nós vamos criando caminhos para a gente. E depois que a gente encontra esse caminho, a gente fala assim: nossa, mas isso daí foi uma fatalidade ter acontecido. E aí nós vamos lembrar que Kardec estudou no Livro dos Espíritos, na questão 851, sobre a fatalidade. E Kardec perguntou assim: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido atribuído a essa palavra? Ele queria saber se existe fatalidade. Melhor dizendo, todos os acontecimentos são anteriormente determinados? E nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Porque muitas pessoas ficam questionando assim: ah, mas tem coisas que acontecem na minha vida que eu não escolhi. Então, como é que funciona essa questão de livre-arbítrio? Será que eu tenho realmente livre-arbítrio? Sendo que tem muitas coisas que nos acometem, que fogem ao nosso alcance. E os imortais responderam para Kardec o seguinte sobre a fatalidade. A fatalidade só existe no que diz respeito à escolha feita pelo espírito ao encarnar, de submeter-se a esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Então, é lógico que na erraticidade, no período anterior à reencarnação, quando a criatura tem condições, ela faz uso do seu livre-arbítrio e, estando num nível diferente de compreensão da vida, faz escolhas de experiências necessárias ao seu adiantamento, ao seu crescimento, à liberação da sua consciência, e pede para si experiências que às vezes são dolorosas, que são difíceis. E é por isso que muita gente, quando começa a refletir sobre isso, fala assim: ah, mas eu nunca pediria para mim esse tipo de experiência. Então, sim, é verdade. Estando na carne, com uma visão mais estreita, limitada, não pediria. Mas no plano espiritual, tendo uma visão mais ampla, uma compreensão que alcança a existência anterior ou até outras, fazendo uma projeção de felicidade para o futuro, sim, muitas vezes foi capaz de pedir determinadas experiências. Mas mais do que isso, nós, as encarnações, elas são solidárias entre si. Então, cada atitude minha, cada escolha, a cada momento, eu de alguma forma já estou programando a minha próxima existência, porque eu já estou me predispondo para um determinado caminho, uma determinada sequência, quando eu continuo nessa visão. Então a fatalidade existe nas escolhas que eu fiz anteriormente. Mas eu tenho livre-arbítrio? Sim, eu tenho livre-arbítrio. E o livre-arbítrio pode ser visto como um dos maiores poderes que Deus deu à criatura humana, o poder de escolher. Então, nós podemos realizar muito pelo livre-arbítrio, nós podemos modificar caminhos, é verdade. Mas uma coisa importante da gente saber: o nosso livre-arbítrio, ele não é absoluto, o nosso livre-arbítrio, ele não é infinito. O nosso livre-arbítrio, ele é limitado às nossas possibilidades de agora. Porque, estando na vida, existem muitas forças que vão atuar na nossa existência que fogem ao nosso controle. E Freud, pai da psicanálise, ele teve a oportunidade de num dos textos que ele escreveu, chamado Mal-Estar na Civilização, de falar sobre isso. Então ele fala que são três os principais fatores que mais causam sofrimento na vida das pessoas.
E ele fala que o primeiro desses fatores diz respeito à natureza. A natureza, ela é capaz de mostrar a fragilidade humana. Uma mudança climática mostra o quanto nós estamos suscetíveis ao frio mais forte ou ao calor mais intenso. Uma tsunami é capaz de levar embora milhares de vidas. Um terremoto é capaz de criar muitos danos. Mas, mais do que isso, a natureza tem nos mostrado que seres microscópicos são capazes de mudar a vida no planeta. Então, a natureza é capaz de mostrar o quanto nós somos frágeis. Depois, Freud vai falar que, além da natureza, o corpo. O nosso corpo também gera sofrimento, porque o nosso corpo ele tem suas limitações. E o nosso corpo ele é capaz de adoecer, de envelhecer, de perder funções, de morrer. Então, o próprio corpo humano ele também é capaz de gerar sofrimentos. Mas ele coloca que o principal motivo de sofrimentos diz respeito é, ao convívio, ao relacionamento, tem a ver com o outro. Só que na medida que a gente vai estudando e aprendendo mais, a gente sabe que o nosso relacionamento com o outro também envolve muito da gente. E aí então, não existe um relacionamento com o outro sem a nossa participação. Então, a compreensão a respeito disso faz toda a diferença. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, que nos proporciona a possibilidade de fortes mudanças na nossa existência, que determina a possibilidade de a gente escolher caminhos novos e tudo. Mas dentro do livre-arbítrio, o que vai marcar a possibilidade real da transformação, e Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem um capítulo que ele dedicou a isso. Se chama Vontade. A vontade dentro do livre-arbítrio vai ser aquele departamento responsável por todos os outros, para que a gente possa, numa ação coordenada das nossas possibilidades interiores, agir para obter resultados de transformação, de melhora, de crescimento. E Joana de Ângeles, benfeitora espiritual, ela tem um livro que se chama Vida, Desafios e Soluções. Nesse livro ela fala da disciplina da vontade. Porque a vontade é um recurso que nós temos, mas a vontade ela funciona como um músculo. E de modo que até recentemente foram feitas pesquisas sobre a questão da vontade, e o que se descobriu em relação à média das pessoas? Que a vontade ela tende a ser mais forte no início do dia, e à medida que a gente vai usando essa vontade, ela tende a ir diminuindo. De modo que quando chega a noite, essa vontade ela tende a estar mais enfraquecida. Então, esse é um estudo interessante, porque de repente a pessoa ela inicia o dia com uma proposta de dieta, por exemplo, e ela de manhã ela dá conta, à tarde ela dá conta, mas muitas vezes quando ela vai ter recaída é à noite, porque ela exercitou a vontade dela naquilo, estava forte de manhã, se manteve à tarde, mas muitas vezes à noite ela já não deu conta de sustentar. E aí Joana de Ângeles ela vai falar sobre isso. A vontade, ela precisa de disciplina, porque ela precisa de ser exercitada. A vontade, então, no olhar de Joana de Ângeles, ela vai ser semelhante ao músculo, que precisa ser exercitado para que se fortaleça, para que dê conta de cumprir o seu papel. Então, a vontade ela precisa de ser condicionada, treinada, exercitada. Então, a gente precisa do exercício da vontade, o exercício da disciplina da vontade, para que a gente dê conta de fazer essa transformação, de realizar as nossas conquistas de um modo mais efetivo. E aí, nesse sentido, o mundo contemporâneo nem sempre favorece isso, porque nem sempre aquilo que eu planto hoje, eu colho hoje.
Tem muitas coisas, principalmente aquilo que diz respeito ao nosso crescimento. Se eu planto hoje, eu tenho que cuidar amanhã, depois, e assim por diante, até que ao longo do tempo eu consiga colher de verdade. E o mundo de hoje fala muito da questão da instantaneidade das coisas, em contraponto ao tempo para se realizar as coisas. Então, assim, se a gente pegar um exemplo assim, de uma profissão, de uma aquisição de um diploma, de um curso, não é o fato de eu ter me matriculado numa instituição de ensino que já me dá imediatamente o certificado da profissão para que eu possa exercer com conhecimento aquilo. Então, é necessário a conquista do tempo, é necessário a conquista do estudo, das provas, para que no tempo certo eu receba a certificação que vai me conferir, então, o diploma da aprendizagem, após o tempo de eu ter fixado aqueles valores. Então, é, nem todas as conquistas são instantâneas. Aliás, aquelas conquistas mais relevantes, mais importantes, elas são feitas ao longo do tempo. Então, isso daí vale para todas as áreas. Na área do desenvolvimento interior, da reforma interior, principalmente, é realizado ao longo do tempo. Tem uma frase é, do, de um industrial americano chamado Henry Ford. Ele é um dos pais da administração, é, ele que criou as fábricas de automóveis Ford. Ele tem uma frase que é muito verdadeira nesse sentido. Ele diz o seguinte: se você acha que pode ou se acha que não pode, de qualquer maneira, você está certo. Então, aquilo que você acredita que você dá conta, você investe, você continua até a realização. Mas se você não acredita que você é capaz, você não leva adiante. Então você desanima, você desiste quando aparecem os primeiros obstáculos. Então você não realiza aquela conquista. Porque muitas das conquistas estão ligadas à questão da continuidade. Então, essa proposta de crescimento ao longo do tempo, ela tem a ver com a nossa forma de encarar as situações e de, principalmente, encarar a nós mesmos. Cada pessoa carrega dentro de si crenças e valores que podem ser de crescimento ou limitantes, podem favorecer o desenvolvimento, o seguir adiante, o angariar novos valores, ou que pode significar o abandono de ideias, de interesses, em detrimento do próprio crescimento. Então, as experiências da vida, elas têm um papel importante de despertar em nós e de nos mostrar é, onde a gente precisa de investir e se é necessário a gente reavaliar. Porque se a gente identifica que existem crenças nossas que nos impedem de crescer, e essas crenças elas vão sendo adquiridas desde a infância, isso faz com que a gente deva reavaliá-las, questioná-las e atualizar essas crenças. E aí então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão de número 922, ele fez uma pergunta aos imortais sobre a felicidade. Porque toda proposta de renovação, ela visa a felicidade. Todas as escolhas do ser humano, todas as atitudes, no fundo, visam a pessoa encontrar a felicidade. De modo que Sócrates, no seu tempo, ele teve a oportunidade de dizer que se alguém não está agindo melhor do que aquilo que está agindo, é porque ele ainda não aprendeu, não sabe como agir melhor verdadeiramente. E aí tem muita gente que vai falar assim, não, mas tem gente que sabe. Não, não sabe. Porque existe uma diferença entre conhecer e saber.
O conhecimento a respeito de uma área é a ilustração, é a aquisição de valores intelectualizados, é ilustrar o cérebro com uma base de conhecimentos. Mas quem sabe, sabe com o corpo, sabe aplicar estes conhecimentos na vida. Então, é um nível diferente. Então, quem tem conhecimento entendeu, mas quem sabe consegue aplicar a sua vida. Saber está ligado à sabedoria, então é um nível diferente. É por isso que muitas pessoas entendem, mas na hora de aplicar fala assim, gente, mas isso é muito difícil. É por isso que Hermance Dufour, ela tem a possibilidade de, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, dizer o seguinte: é a angústia do martírio. Quando as pessoas começam a se questionar assim, olha, eu não sou mais quem eu era, porque eu não farei mais aquelas atitudes, eu não ajo mais daquela maneira, mas eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, porque a pessoa já consegue vislumbrar onde ela deve chegar. Então, se ela não é mais quem ela era, mas ainda não é quem ela gostaria de ser, então quem ela é? Então, isso daí gera uma certa angústia, que é a angústia da transição. É a angústia de se aceitar imperfeito com a necessidade de realizar esforços para chegar aonde quer chegar. Então, não é bom viver de forma idealizada. É bom, e a única possibilidade da gente realmente realizar é no real. Quem fica muito na forma idealizada acaba tendo atitudes muito dentro assim de, de um puritanismo, então que não se sustentam por muito tempo e geram muito sofrimento para a própria pessoa, porque quer dizer que ela não está se aceitando como ela é. Mas então, dentro dessa questão da busca da felicidade, porque todas as escolhas tendem para a felicidade, tudo, para que a gente possa entender então sobre felicidade, Kardec, então, na questão de número 922, perguntou aos imortais: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outros. Ué, mas como é que pode isso? Não é a mesma coisa para todo mundo, não? Não, na verdade não. Inclusive, tanto que ele está afirmando nessa primeira parte da pergunta. Porque vamos pensar o seguinte, e vamos pensar na questão financeira, bem concreta mesmo. Imagina que uma pessoa trabalhou, poupou, se esforçou e conseguiu juntar 100 mil reais. E ela ficou feliz por causa dessa conquista. Juntou 100 mil reais. Uma pessoa. Então, para essa pessoa ter juntado 100 mil reais é a felicidade, porque é o ápice dos seus esforços, das suas conquistas. Mas imagina uma pessoa que tinha 1 milhão de reais. E essa pessoa então passou por um revés financeiro e ela perdeu 900 mil reais. E está com 100 mil reais, assim como a outra pessoa. Uma está se sentindo muito feliz, mas a outra está se sentindo muito triste. Porque ela não está olhando para os 100 mil reais que ela tem. Ela está olhando para os 900 mil que ela perdeu. Então, é sobre isso que Kardec está falando. O que é suficiente para um, para outro, não é. Aí Kardec continua na pergunta. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Tem alguma coisa que não seja material, que pode servir de base, de medida para todos os seres humanos, para todas as pessoas? E os espíritos responderam o seguinte: com relação à vida material, consiste em possuir o necessário. Então, possuir o necessário faz parte da felicidade. Com relação à vida moral, consiste na consciência tranquila e a fé no futuro. Então, é impossível encontrar a felicidade sem estar com a consciência tranquila. Então, nesse nosso movimento de experienciar a vida, é muito importante que na hora da gente escolher nas nossas atitudes, que a gente não macule a nossa consciência, porque quem não está com a consciência tranquila está carregando um sentimento de culpa. E todo sentimento de culpa pede uma punição.
Toda consciência intranquila aguarda, então, que algum sofrimento vai chegar. Por isso é tão importante a gente trabalhar o perdão e o auto-perdão, para que a pessoa esteja com essa consciência tranquila. E a fé no futuro tem a ver com uma visão elevada a respeito da vida, porque nós somos seres espirituais. E muitas pessoas somente vão descobrir isso depois que desencarnam. Aí vão tomar a consciência de que, meu Deus, realmente a vida continua. Nossa, se eu pudesse, eu voltaria no tempo e faria tudo diferente, porque tem uma visão espiritualizada. Mas o Espiritismo nos dá a possibilidade de, enquanto estamos aqui na vida, de enxergarmos a vida com esse olhar mais espiritualizado, o que não quer dizer que é fácil. É mais fácil em nível intelectual, mas as provas nos dão a possibilidade da gente exercitar essa capacidade de enxergar a vida com esse olhar espiritual. E é por isso que os imortais colocaram fé no futuro. Por quê? Na questão de número 1 do Livro dos Espíritos, o que os imortais responderam que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se a gente for pensar em todos os acontecimentos da nossa vida, Deus é a causa primeira. Ele está na base de tudo. Tudo aquilo que nos alcança, todas as experiências que chegam até a gente, passou pela permissão de Deus, estão lá dentro das leis divinas. Então, na medida que a gente busca estar com a consciência tranquila, que a gente se esforça pela renovação, pela transformação, se algo nos alcança, é porque está dentro da permissão divina. Então, se está dentro da permissão divina e Deus é infinitamente justo, bom, sábio, é porque aquilo vai ser bom para a gente. Então, ter essa visão espiritual nos dá essa segurança de que basta a gente cuidar de cumprir a nossa parte. E cuidar da nossa parte significa viva bem o dia. Porque muitas pessoas ficam preocupadas com o tempo passado, que é o que já aconteceu. E aí se deprimem e ficam com o foco lá atrás. Mas eu devia ter feito assim, nossa, como é que eu me permiti fazer tal coisa? Tá focando lá atrás. Ou então ficam ansiosas, se projetando lá no futuro. Nossa, meu Deus, mas como vai ser? Como será? E aí deixa de viver o único tempo que deve ser bem vivido, que é o hoje, que é o agora. Então, a parte que nos cabe diz respeito ao agora. O ser humano não dá conta de comportar passado e futuro ao mesmo tempo. Isso desestrutura o psiquismo. É por isso que Deus exige, pede da gente, que a gente cuide de um único tempo, que é o hoje, que é o agora. Basta viver bem o agora. Basta trabalhar no agora, de modo que a gente se permita viver bem a experiência de cada dia. Não é para que a gente seja imprevidente e se esqueça do depois, claro que não. É importante ter prudência, ser previdente, mas a gente só vai chegar bem no amanhã, no futuro, vivendo bem hoje, um dia de cada vez. Renovar, então, é tornar a buscar o novo. Renovar significa, então, se abrir a buscar. Porque a vida, ela insiste em nos estimular à transformação. A vida é um campo propício de crescimento. Cada um de nós nasceu na família que deveria de nascer, no país adequado, na classe com o corpo adequado, como deveria de ser, dentro das melhores possibilidades para o nosso crescimento. Então, a proposta sempre do nascimento em uma nova existência é a proposta de se tornar melhor. Então, é importante a gente se abrir para essa mentalidade. É necessário buscar o novo. Na medida que eu me esqueço disso e eu, por medo, me fecho, a vida, então, se utiliza de mecanismos necessários de despertamento.
que surgem através da dor. E aí a ciência, lógico, tem se utilizado de muitas tecnologias, de medicamentos para suprimir essa dor. Mas se a gente não trabalha na base principal, você trata de uma coisa e aparece outra. Porque o ser que está na base é que necessita de mudar. Se eu adoeço, a vida então mostra que, olha, esse sofrimento está me mostrando que existe um lado meu que eu preciso de cuidar. Se eu trato na casca, no exterior, sem me renovar interiormente, significa que eu provavelmente daqui a pouco exteriorizarei como um novo adoecimento. Então, é necessário que eu aprenda a buscar espontaneamente. Foi por isso que Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, Jesus, ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência, ele é o ser ideal para que possamos nos espelhar como um alvo. Ele é o alvo, ele é a meta. Então, toda vez que alguém coloca ele como alvo, já está se tornando uma nova criação. As coisas antigas já não passam a ter mais espaço. Foi por isso que Jesus disse assim: olha, se alguém colocar a mão na charrua e olhar para trás, não é digno do meu reino. Porque se a criatura se permite fazer uma proposta de renovação, se ela quer voltar às vivências passadas, ela não vai conseguir criar dentro de si as bases para esse reino divino, esse reino de paz, esse reino interior. Então, as coisas antigas passaram, eis que surgiram as novas propostas de renovação. Eu quero ler com você um capítulo que está no livro Conecte-se a Você. É um livro nosso, Rodrigo Ferretti. E esse livro ele fala de renovação, de mudança, porque esse tema ele está aqui também. Tem um capítulo que é o capítulo 15, que se chama Necessário Mudar. E fala o seguinte, a gente vai conversando sobre ele. Uma pessoa mora em uma casa antiga. Num determinado período do ano, começa a chover. E com isso, ela percebe que existem goteiras na casa. Então ela sente o desconforto da situação e sabe que é preciso consertar o telhado para que o problema seja resolvido. Mas, distraída pelos diversos convites e afazeres da vida, esquece-se do telhado num período em que os dias tornam-se mais secos. Acha que está tudo bem em casa e que nada precisa ser feito. Então, as chuvas voltam e o desconforto das goteiras recomeça, e a pessoa lembra-se de que o telhado ainda está furado. Gente, essa referência prática é para falar como que a maioria das pessoas, nessa busca de menor gasto de energia na vida, lidam com as próprias questões interiores. Ou seja, vamos pensar no período de agora que a gente está vivendo. Em função dessa situação mundial que nós estamos passando, foi necessário a reclusão, ficar mais em casa. Os trabalhos se tornaram mais virtuais quando possível. As pessoas têm saído menos por conta disso. E o que tem acontecido com isso, com essa reclusão? Não é só física, ela também se torna psíquica, porque as pessoas também passam a olhar mais para dentro. E aí então, aquelas pessoas que já vinham trabalhando o seu emocional, diluindo as suas questões, chegaram nesse momento e conseguem lidar consigo mesmas de um jeito mais tranquilo. Mas quem não fez esse trabalho, as coisas se evidenciam mais agora,
tudo se torna mais nítido. E aí o que a gente observa? É por isso que existem famílias que as pessoas têm estado mais agressivas entre si, têm brigado mais, têm discutido mais, têm ficado mais irritadas, mais deprimidas, mais ansiosas, por um lado, e existem famílias cujos alguns membros têm dado conta de conviverem melhor, porque estão passando mais tempo juntos e, como já deram conta de realizar conquistas, essas conquistas também aparecem mais nitidamente agora. Então, convivem melhor, se sentem melhor. Então, existem casais que agora estão mais afinizados, pais e filhos que estão convivendo melhor agora. Mas é por isso, quem cuidou do telhado antes, quando já havia aparecido, agora está chovendo, está tudo bem. Quem não cuidou do telhado, agora está caindo uma enxurrada de experiências necessárias. Então tudo fica mais evidente, no sentido positivo das conquistas e no sentido negativo como uma grande oportunidade de enxergar melhor aquilo que precisa ser cuidado neste momento. Aí continua aqui no capítulo. Essa história retrata como muitas pessoas lidam com diversos aspectos do próprio psiquismo. Nos períodos que surgem os testes da vida, ficam evidenciadas as próprias dificuldades que podem aparecer em relação a problemas na família, questões no relacionamento, desgostos no trabalho, filhos dificultosos, desavenças do grupo social e outras coisas mais. E é nesses momentos que se reconhece o que é necessário mudar, porque existe um sofrimento na vivência dessas situações. Então, toda vez que o sofrimento nos alcança, vamos pensar nisso como um convite da vida para que a gente descubra o que é necessário renovar. O que eu preciso mudar em mim para que eu tenha que me adaptar para lidar melhor com este momento. A questão é que, quando as coisas melhoram, muita gente deixa esse projeto para depois. Então é sempre bom reconhecer que a vida, periodicamente, através das situações que chegam, a vida fará convites que falam de mudanças, transformações e atualizações em seu jeito de ser, de sentir, de perceber e de agir, para que se possa cada vez mais ser melhor e se tenha condição de viver bem. Vamos pensar o seguinte: nos ciclos menores, de tempos em tempos, cada um de nós passa por experiências que vão lembrar a gente disso. Mas nós vamos lembrar também que nós, em termos coletivos, também passamos por experiências coletivas. E nós chegamos a um ponto que essa experiência agora, essa é uma prova coletiva de toda a humanidade. Porque de vez em quando a gente escuta falar das provas coletivas. Olha, lá na Indonésia teve uma tsunami, que terrível, milhares de pessoas afetadas. Nossa, lá no México, em 1986, teve um terremoto, milhares de pessoas afetadas. Nossa, lá na África, uma epidemia, e assim por diante. Lá na China e por aí vai. Mas agora, essa vivência, ela é coletiva. Essa é uma prova coletiva. Então, existe a possibilidade de cada vez mais essas provas coletivas acontecerem com cada vez mais pessoas ao mesmo tempo. Não só uma coletividade local, mas cada vez mais uma coletividade global, porque nós estamos numa mesma casa. A Terra é a nossa casa, a Terra é a nossa escola, a Terra é a nossa oficina de treino, de trabalho, a Terra é o nosso hospital de tratamento. Todos nós estamos neste mesmo ambiente, que é o nosso planeta querido, nosso planeta que nos oferece tantas oportunidades de desenvolvimento, de crescimento e de aprendizagem. Essas situações são como propostas da vida, que falam a cada pessoa das mudanças que se deve realizar. São as adaptações necessárias e as aquisições de competências emocionais para que se possa lidar com essas situações
sem tantos desgastes e sofrimentos, e ter mais tranquilidade e segurança, porque é uma questão de escolha. Você pode criar uma mentalidade de sair do seu conforto, porque crescimento significa sair do seu conforto. Se você está numa vida muito confortável, significa que talvez você não esteja crescendo. Porque crescimento significa um certo desconforto. Crescer incomoda. Crescer até dói. Mas você pode escolher. Existe o crescimento pela sua escolha. E existe aquele crescimento que foi feito com a vida te empurrando. Então é uma questão de escolha. É muito importante ter em mente que uma personalidade saudável será sempre aquela que consiga apresentar uma boa capacidade de se auto-atualizar diante das próprias experiências, tornando-se mais habilitada para os enfrentamentos naturais da vida. Então vamos pensar. Olha só como é que a vida, num período tão curto de tempo, nos colocou a todos numa posição diferente da habitual. E olha como é que ela tem exigido da gente a capacidade da gente se adaptar, se atualizar para dar conta de lidar de um modo saudável com essas experiências. Vamos pensar nisso como um crescimento. O poder se abrir à sabedoria de perceber quando, como e quais atualizações a vida está pedindo em cada momento. Porque a gente vai lembrar que nós temos vários dos pilares da vida. E em cada momento da vida, às vezes a vida pede que a gente invista mais em um determinado pilar para que a gente esteja bem. Às vezes o pedido é de investimento no campo profissional. Eu tenho que colocar energia naquilo ali para que se sustente. Mas às vezes o pedido é no campo físico, na área da saúde. Às vezes é no âmbito familiar, com as relações dos nossos familiares. Às vezes é no âmbito pessoal. Às vezes é no âmbito espiritual e por aí vai. É importante a gente ter a sensibilidade de perceber onde eu preciso estar cuidando. Vamos buscar entender isso com mais consciência, permitindo-se uma mudança natural e necessária, favorecendo para si um melhor viver. Mais uma reflexão a fazer. Mesmo que as coisas na vida estejam indo muito bem, não se engane. Em time que está ganhando também se mexe. Aí a gente vai lembrar o seguinte: André Luiz ele tem uma fala que nos coloca muito em contato com a realidade. André Luiz diz o seguinte: superada uma dificuldade, aguarde outra. André Luiz não está sendo pessimista ao dizer isso. Ele está sendo realista. Porque imagina só, nós vivemos em um planeta de provas e expiações. Então, incessantemente, a vida vai nos fazer propostas na forma de provas para que a gente seja estimulado. As provas têm a capacidade de nos estimular a inteligência, a adaptação, porque na medida que a gente passa por uma prova, para que a gente dê conta, é necessário que eu faça buscas e conquistas para que eu me adapte e supere aquela experiência. Na medida que eu supero aquilo, aquilo já não faz mais questão para mim. E eu já passo a me abrir para novas experiências renovadoras. Foi por isso que Jesus disse assim: olha, no mundo só tereis sofrimentos, tereis atribulações, porque o Cristo governador planetário, ele tinha plena consciência das nossas necessidades. Então, para a gente poder fechar aqui, se no mundo as coisas se transformam constantemente, seguindo na direção do progresso, para cada um que deseje ter e manter uma personalidade saudável, é importante manter-se aberto a isso, porque renovar é preciso. Então, essa proposta de renovação, que é o tema de hoje, é a proposta natural da vida. Quem quer estar bem, quem quer manter a sua personalidade saudável, para isso é necessário estar aberto à transformação, estar aberto ao crescimento, estar aberto a buscar, estar aberto a aprender. Então, na vida, tudo é movimento, tudo é dinâmico. Não existe nada no mundo que verdadeiramente está estático. Achar que é estático é só na nossa percepção ilimitada.
tudo na vida é movimento, tudo na vida é transformação constante. Na medida que a gente entende isso, a gente entra nesse ciclo natural de crescimento, de transformação, de melhoria. Então, gente, como é que tem sido para vocês? Eu estou vendo aqui agora, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, algum comentário? Como é que tá sendo para vocês aí? Como é que vocês estão apreendendo isso daí? Tem sentido para vocês? Eu não sei se não estão chegando para mim aqui os comentários e tudo, mas, mas ok. Então estou recebendo informação aqui que está com um delay grande entre a transmissão e a chegada. Mas, mas ok. Gente, nós vamos encerrar. Eu agradeço muito a presença de vocês. É, agradeço muito a oportunidade de aqui na CED ter feito esse estudo, essa palestra virtual. E quero convidar vocês a gente fazer a nossa prece final de encerramento. Porque, deixa eu ver aqui para mim se tem chegado. Ah, aqui, ó, a Caiana fez um comentário. Verdade, criamos os caminhos e nem sempre reconhecemos nosso papel nessa criação. Sim, nós, através de cada escolha, cada momento, cada atitude, nós acabamos direcionando a nossa vida para que os nossos caminhos sigam em determinada direção. Isso daí pode parecer uma mínima coisa, mas quando a gente pega aquele exemplo do avião, um avião, quando vai fazer uma viagem, às vezes uma mudança no pequeno grau na viagem, a gente vai chegar num destino totalmente diferente. Então, sim, nós estamos incessantemente criando os nossos caminhos. Então, o ambiente em que a gente vive, as relações que a gente tem, são um reflexo primeiro de nós mesmos. Então, a gente vai lembrar o seguinte, enquanto nós ainda temos alguns minutos, só para poder fechar dentro disso. Nós, no nosso psiquismo, nós temos as nossas necessidades de transformação. E nós acabamos encontrando na vida, no mundo, um reflexo de nós mesmos. Como é que funciona isso? Nós buscamos e criamos situações que são reflexo daquilo que está dentro, para que a gente possa trabalhar. Então, os relacionamentos exteriores são um pouco da materialização de aspectos que nós temos, quando é algo que nos incomoda, aspectos que nós temos que nós precisamos de trabalhar. Então, o convívio em sociedade com o outro, que o próprio Freud falou assim, que é uma dos principais pontos de dificuldades das pessoas, são um reflexo de nós mesmos. Nossas dificuldades são materializadas no outro, na relação com o outro. Porque na medida que a gente vai trabalhando isso em nós, a gente consegue lidar bem quando a dificuldade vem do outro. Mas quando a gente ainda não fez esse trabalho, aquilo que vem do outro nos impacta, nos incomoda muito. Marciliano está dizendo o seguinte: veja esse momento como uma grande oportunidade de crescimento. Verdade, Marciliano. Essa é uma grande oportunidade de crescimento para todos nós. Porque vem evidenciar para a gente aquilo que a gente precisa. Nos mostra, evidencia que foi bom a gente ter realizado essas conquistas e nos mostra também que aspectos que a gente pode e deve continuar investindo. Então é isso, gente. Tereza, muito obrigado pelo seu comentário. De Lourdes, muito obrigado. É, Andréia, que fez comentário. Fernanda, Marciliano, a Caena, Dona Rosa está aí também. A Elizabeth, a Vânia, o Wellington.
Simone, gente, muito obrigado. Suzana, Neumann, muito obrigado pela participação de vocês, por estarem comigo até agora. Vamos então fazer a nossa prece para a gente poder encerrar. Deus nosso Pai, de infinito amor, bondade, justiça e sabedoria, Senhor da vida, Senhor dos mundos, te agradecemos muito a oportunidade da nossa existência, agradecemos a oportunidade das experiências que nos alcançam a todos neste momento, mas te rogamos discernimento, tranquilidade, harmonia interior, consciência, para que possamos verdadeiramente transformar essas provas em oportunidades de crescimento. Que essas crises sirvam de alavancas para a nossa melhoria interior. E que nós, na medida que formos nos estruturando, que nós também possamos auxiliar os nossos irmãos, aqueles que estão no nosso alcance, aqueles que estiverem mais próximos, moralmente, materialmente, né, dentro das nossas possibilidades. Agradecemos muito a presença de nossos benfeitores espirituais e te rogamos, grava em nossas mentes e corações estes ensinamentos, que nós possamos sair dessa experiência mais conscientes do que quando entramos. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Amigos, muito obrigado então. Fiquem com Deus. Até uma próxima vez. Tem gente perguntando um negócio aqui, eu vou postar aí. Tem gente perguntando? Não sei o quê. Deixa o seu perfil do Facebook aí. Tô colando. A Caena vai colar então, gente. Você consegue colar daí? Sua pressa ainda tá rolando, tem que esperar um pouco. 15 segundos de delay. Então é isso, gente. Quem quiser me seguir no Facebook, acompanhe por aí. Quem quiser nos acompanhar, eu só gostaria de aproveitar. Nós estamos, neste período, fazendo uma sequência de vídeos para auxiliar as pessoas a trabalharem suas questões emocionais, se fortalecerem para essas experiências. Estão disponíveis aí também, a gente está colocando diariamente no Facebook. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima vez. Tchau, tchau.